E tivemos também nessa semana mais um caso de tiroteio numa escola americana. Foi na cidade de Uvalde, no Texas. Na última quarta-feira, um jovem portando 2 fuzis invadiu uma escola de ensino fundamental na pequena cidade que fica a 80 quilômetros de San Antônio. Esse colégio tem entre seus alunos crianças de 5 a 11 anos de idade. O criminoso conseguiu entrar na escola por uma porta destrancada e desguarnecida. Ele chegou a uma das salas de aula, se trancou e abriu fogo contra professores e alunos. Morreram 19 crianças e 2 professoras. E poderia ter sido pior, se não fosse a presença de espírito de um policial de fronteira. Ele trocou tiros com o assassino que foi morto. Salvador Ramos, está aí na foto, de 18 anos, era ex-aluno da escola. Autoridades texanas, incluindo o governador Greg Abbott, o prefeito de Uvalde e alguns parlamentares deram uma entrevista coletiva. Aí apareceu um ex-parlamentar democrata querendo capitalizar com a tragédia. Beto O'Rourke interrompeu grosseiramente a coletiva, dizendo que sabia que aquilo iria acontecer. O prefeito de Uvalde reagiu, vamos ver o vídeo. The mic to Lieutenant Governor Dan Patrick. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Sit down. You're out of line and an embarrassment. Sit down and don't play this stuff. Next shooting is right now, and you are doing nothing. No, he needs to get his ass out of here. This isn't the place to talk this over. This is totally predictable when you... Sir, you're out of line. Sir, you are out of line. Sir, you are out of line. Please leave this auditorium. I can't believe you're a sick son of a bitch that would come to a deal like this to make a political issue. E outro que tentou tirar proveito político da tragédia foi o ex-presidente Barack Obama. Ele tuitou o seguinte: enquanto lamentamos pelas crianças de Uvalde hoje, devemos dedicar tempo para reconhecer que 2 anos se passaram desde o assassinato de George Floyd sob o joelho de um policial. Sua morte permanece conosco até hoje, especialmente entre os que o amavam. Depois de sua morte, uma nova geração de ativistas se ergueu para canalizar sua angústia em ações organizadas, inaugurando um movimento para conscientização sobre o racismo sistêmico e a necessidade de justiça criminal e reforma da polícia. E assim os democratas vão empurrando suas pautas progressistas contra a polícia, contra armas, contra a lei. E a gente tem, então, tiroteio no Texas, ação policial no Rio de Janeiro. E para falar sobre tudo isso, a gente recebe agora o especialista em segurança pública, instrutor de tiro e munição, escritor Benê Barbosa, a quem agradeço muitíssimo pela participação. Estávamos aqui durante o teste de áudio e vídeo, o Benê estava num ambiente bem familiar, está lá no estande de tiro dele, um ambiente que eu conheço bem, Benê, ainda bem, né, saiu o meu porte finalmente, então estou lá toda semana praticando. Benê, e aquela velha história, Benê, as escolas são sempre gun-free zone, né, são áreas livres de armas, de armas, mas a culpa, como nesse caso de Uvalde e em vários outros, é sempre da arma. Um objeto inanimado, como se a arma matasse. Benê, o que você pode dizer sobre isso? Obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Ana, Constantino, Fiuza. Um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês e falando mais uma vez o óbvio, né? A gente é obrigado a falar a todo momento sobre o óbvio. E o óbvio é, armas não têm vontade própria, né? Ela tem que ser empunhada por alguém para haver qualquer tipo de ação. Mais um ataque, mais uma vez numa gun-free zone, ou seja, num local específico onde não é permitido você portar ou permanecer ou entrar armado, mas as legislações não funcionam, né, nem para criminosos, nem para malucos. A verdade é, aliás, o título, né, do meu segundo livro é exatamente arma, é exatamente sobre isso, né? Armas, leis e loucos, e como isso é um fracasso no mundo todo para tentar evitar esse tipo de ocorrência, né? Isso não vai acontecer. Por quê? Porque não se discute realmente a fundo o problema. O problema não é a quantidade de armas que há nos Estados Unidos, isso é muito óbvio.
E é muito fácil você perceber isso, o porquê disso, né? Se você pegar os 25 países mais armados, nenhum deles está entre os mais violentos. Se você pega, por exemplo, o Canadá, que é o 6º país mais armado do mundo, você não tem ocorrências assim. Se você pega aqui o nosso vizinho, o Uruguai, que é o país mais armado da América Latina, e o 6º país, e o 10º país mais armado do mundo, você não tem esse tipo de ocorrência. Portanto, o problema, Suíça, mesma coisa, o problema não é a arma que está ali disponível, né? O problema é muito mais sério, muito mais profundo, passa aí por políticas antimanicomiais, né? Aliás, eu convido aí todos que estão nos assistindo para ler um artigo chamado Eu Sou a Mãe de Adam Lanza, tá? É uma mãe que tem um filho com problemas mentais, extremamente agressivo, e ela não consegue apoio, não consegue internar o filho. E ela fala, né, eu sei que um dia ele vai matar pessoas, e eu não consigo fazer nada quanto a isso, porque eu não tenho apoio de ninguém. Ana, sua pergunta. Boa noite, Benê, um prazer ter você aqui com a gente, muita gente pedindo você aqui faz tempo, então um prazer você estar aqui nesse domingo com a gente, iniciando essa semana, infelizmente com uma tragédia aqui nos Estados Unidos, e eu escrevi um artigo para a revista Oeste essa semana, Benê, sobre a tragédia no Texas e tocando exatamente nesse ponto aí que você mencionou, nesse movimento antimanicomial. Eu fiz uma vasta pesquisa para escrever o meu artigo e eu descobri que todos os atiradores dessas tragédias, todos eles apresentavam distúrbios mentais ou psicológicos, isso relatado, Benê, por professores, por colegas, por amigos, por familiares, e esses distúrbios eles foram ignorados exatamente pelo mesmo motivo que você disse do artigo, né? Eles obtiveram de maneira ilegal, a grande maioria, as armas, né, que eles cometeram essa tragédia, e eles estavam também, Benê, sob o efeito de drogas ilícitas ou também de antidepressivos, porque, infelizmente, Benê, existe aqui nos Estados Unidos um movimento que se alguém com depressão ou com algum distúrbio é levado, né, para alguma ajuda, existe hoje um movimento também de já medicar com antidepressivo e colocar a pessoa de volta sem um acompanhamento humano, pessoal ali do psicólogo ou do psiquiatra. Simplesmente dá o remédio, o antidepressivo e coloca de volta na sociedade. E aí, Benê, olha o que eu descobri, que entre 1991 e 2018, houve um aumento de antidepressivos nos Estados Unidos de 3.000%. 3.000%. E a grande maioria, infelizmente, Benê, para jovens. Então, eu acho importante você tocar nesse assunto. Esse movimento está chegando no Brasil com força, né, esse movimento antimanicomial. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque eu sei que você pesquisa bastante e nós precisamos tocar nesse assunto. Sem dúvida nenhuma, né? Isso é um problema gravíssimo. Isso é um problema que o Brasil já sofre, tá? Não é que está chegando, já chegou, né? Você tem um movimento chamado aí antimanicomial, né? Que, aliás, é um nome muito interessante, né? Porque quando você... E, aliás, é igual todos os outros nomes que eles criam para esse tipo de coisa, né? Que eles te colocam numa situação extremamente difícil, porque se você diz, não, eu sou contra, né, essa ideia desse movimento antimanicomial. Então você quer colocar todo mundo que tem problema mental no manicômio. Não, não é nada disso, absolutamente nem perto disso, né? Mas isso é proposital, a gente sabe disso. Isso precisa ser discutido, mas as pessoas não querem discutir isso, porque é mais fácil apontar para a arma de fogo, né? É mais fácil falar, tá vendo? Se não tivesse uma arma, aconteceria como aconteceu aquela tragédia aqui no Brasil, onde as crianças foram queimadas vivas por alguém também com problemas mentais, né, que utilizou o quê? Um litro de álcool para fazer isso. E aí, nós vamos fazer o quê? Vamos proibir a venda de álcool no país, a venda de gasolina, a venda de fósforos isqueiros? É óbvio que não, né? Então, o que precisa ser amplamente discutido é isso. Agora, olha só que coisa interessante. O que aconteceu ontem, dia 28,
pouca gente viu. Não saiu uma linha na imprensa brasileira. Ontem, tá, um homem armado com um fuzil abriu fogo durante uma festa de aniversário e provavelmente seria mais uma chacina, mais um mass shooting. Só que nessa festa havia uma senhora, uma mulher armada legalmente, que abriu fogo contra o atirador e o matou antes que ele pudesse fazer alguma vítima. Isso, óbvio, né, é o que a gente chama de não massacre, né? Então, não massacre não vira notícia. E aí fica parecendo que a arma sempre serve apenas para coisas ruins, porque não se mostra o lado bom, o lado da boa utilização da arma, que sim, que é para parar pessoas ruins que estão armadas atirando nos outros. Isso é extremamente simples de se entender. De cabeça aqui de 2 casos assim também, Benê. Um numa igreja, né? Um homem foi lá, deu o primeiro tiro, na mesma hora alguém armado, era até um ex-agente do FBI, se não me engano, matou. Exato. E no Walmart também. Alguém abriu Walmart fogo dentro também. do Walmart e era um pastor evangélico que estava lá com a sua arma e abateu. Antes da pergunta do Constantino, um recado rápido para você que acompanha o programa 4x4, que é a maior transmissão do YouTube Brasil aos domingos. Os nossos conteúdos já tiveram mais de 4 milhões de visualizações só nesta temporada e os números de seguidores nas nossas redes só crescem. O público identifica no nosso programa a busca pela liberdade, a defesa das leis, da segurança jurídica, de um bom ambiente para negócios. Por isso, se você é empresário, se compartilha conosco valores como liberdade e transparência, associe a sua marca ao 4x4, faça parte desse time. Entre em contato com a nossa equipe comercial pelo e-mail comercial@programa4x4.com. Nós vamos preparar um projeto especial para a sua empresa, para a sua marca. Repetindo, o e-mail é comercial@programa4x4.com. Constantino, a sua pergunta para o Benê. Bom, boa noite, seja muito bem-vindo, Benê, é um prazer tê-lo aqui. Mandar um abraço para o doutor Roberto Zeballos, amigo de nós todos aqui que está nos assistindo, e para a turma de Itajaí, Santa Catarina também, que se manifestou aqui. Eu vou fazer uma pergunta palestra, né, para pedir sua opinião depois. Mas a primeira coisa é que a única forma de parar um maluco ou um marginal armado é alguém decente armado também, né? Nessa questão que nós vimos no Texas e que infelizmente aqui nos Estados Unidos realmente parece acontecer em demasia esse tipo de tiroteio, né? Nós temos vários problemas e tentar simplificar isso com uma única causa, ainda mais culpando o objeto inanimado, para mim é insano, né? Mas nós temos, por exemplo, o tecido social se esgarçando cada vez mais, famílias desestruturadas. Esse rapaz aí vivia com a mãe e com a avó, não tem figura paterna nenhuma na história que a gente escute falar. Teve discussões com a mãe, já que deu polícia na casa dele, e a polícia já tinha mapeado ele de alguma forma, né, a ponto dele atirar na avó antes de ir fazer essa chacina. A polícia fracassou muito, né, ela demorou 78 minutos para entrar na escola, uma coisa inaceitável, né? Não dá para entender, a gente sabe que tem um risco, mas o policial ele é pago para isso nessa hora e faltou heroísmo, para dizer o mínimo, né? Um problema da comunidade, quer dizer, tem amigos depois, né, que incrivelmente esse maluco tinha amigos, e eu sou contra até mostrar foto e dar um nome, tá? Eu sigo a política do Ben Shapiro e outros aqui que preferem ocultar isso, porque a mídia, as redes sociais, tudo isso também são fatores nessa história. Eles querem esse momento de fama, mesmo imaginando isso já mortos, né, imaginando isso antes de morrer. Mas a comunidade relatou, né, que, por exemplo, ele apareceu um dia com o rosto todo marcado, e o amigo perguntou se foi um gato, alguma coisa assim, ele disse que não, que ele mesmo fez isso nele, se automutilou, né? Então, a comunidade não leva isso adiante, escuta um negócio desse e deixa morrer, então está faltando um senso de comunidade também. E claro, como a Ana já colocou e você já colocou, para mim um assunto muito pessoal, muito caro, né, é falar de loucura. Quer dizer, doente mental, dependendo da doença mental, é um perigo para si mesmo e para a sociedade. Né? Esquizofrenia, bipolaridade, tudo isso é muito arriscado e a gente vê uma pessoa que a gente conheceu de uma forma estar possuída, né? E isso imaginando uma pessoa que em condições normais de temperatura e pressão é normal, né? É uma pessoa dócil, né? Imagina uma figura obscura como esse rapaz aí que vivia nesse submundo dos jogos violentos e tudo mais, sem amigos, sem nenhum contato
com pessoas no mundo real, né? Imagina o tipo de esgoto que ele encontra aí para refúgio, que vai apenas alimentar essa loucura, né? Então, tudo isso é muito preocupante, porque é multifacetal esse tipo de coisa, e aí vem esse uso abjeto que o Lacombe já apontou pela esquerda. Né, o tweet do Obama foi uma coisa tosca, asquerosa, o showzinho teatral desse Beto Horror, que foi uma coisa também abjeta, né? Um negócio realmente de embrulhar o estômago, o uso que a esquerda faz desse tipo de tragédia para suas causas, né? Mas a pergunta um pouco mais objetiva, depois de jogar tanta coisa. Nesse caso, o rapaz parece que comprou realmente muita munição e 2 fuzis e tudo, não sei nem com que dinheiro. Mas a pergunta, Benê, em relação a background check, é possível algum aprimoramento em relação a isso? As pessoas vendem a ideia de que é mais fácil comprar um fuzil do que um hambúrguer aqui nos Estados Unidos. Isso também não é verdade, queria que você explicasse um pouco. Mas é possível melhorar o sistema de background check para essas vendas, principalmente de fuzil? Bom, vamos lá. É muito difícil você fazer alguma coisa mais restritiva no que diz respeito, né, ao background checking do que já existe. Agora, claro, né, você pode verificar falhas e solucionar essas falhas. Mas, no final das contas, a verdade é uma só e é difícil as pessoas aceitarem isso. Né? O background checking jamais vai ser capaz de impedir que alguém compre, por exemplo, armamento e munições no mercado negro. Né? Se as restrições funcionassem, né, nós não teríamos, como a gente viu agora há pouco, os morros cariocas, né, e as organizações criminosas brasileiras, de uma forma geral, estão armadas com muito antes, né, de chegar para a polícia, né, para o cidadão, então, menos ainda com esse tipo de armamento. Então, a gente gosta de pensar, né, de uma maneira que fala, poxa, se a gente fizesse isso, a gente teria impedido esse caso. Eu não acho que esse caso seria impedido porque ele não conseguiria comprar um fuzil, entre aspas, legalmente, isso ainda está bastante obscuro nessa história. Mais obscuro ainda está essa atuação da polícia do Texas, que realmente não faz nenhum sentido, porque desde do ataque em Columbine, onde o erro foi exatamente esse, né, o procedimento padrão de todas as polícias dos Estados Unidos é disparo dentro de prédios, escolas, igrejas, qualquer lugar, tá? Se houve disparo, em especial em escolas, tá? A entrada tem que ser imediata. O policial que chega na ocorrência, ele é obrigado a entrar e confrontar o agressor, tá? Porque normalmente o agressor, uma vez confrontado, ele acaba tirando a sua própria vida ou se entregando, né? Então ele não está ali para ficar trocando tiro com o policial, ele quer matar pessoas o máximo possível. E, obviamente, ele sempre vai buscar locais onde não haja pessoas armadas. Vocês devem ter lembrado daquele caso de Aurora, do cinema de Aurora, onde aquele maluco vestido de coringa invadiu um cinema e atirou em muitas pessoas, matou muitas pessoas, né? E é interessante, isso lógico, né? Isso, claro, nunca aparece, né? Ele tinha um cinema, tá? Até maior, muito próximo da casa dele, onde ele poderia ter ido a pé, e ele não foi. Ele escolheu pegar o carro, dirigir 20 minutos, andar quilômetros e quilômetros, para ir num outro cinema, que é da rede Cinemark, né? E o FBI investigou por que ele teria feito essa escolha. E a única, né, possibilidade que eles encontraram é que o Cinemark é uma empresa gun free zone, é uma empresa que não permite pessoas armadas dentro dos seus cinemas. O cinema perto da casa dele não era uma gun free zone, então provavelmente poderia haver gente armada ali. Foi o que fez ele escolher, né, um local onde não havia pessoas armadas. Fiuza, você. Boa noite, Barbosa. A pergunta seria, já que você mencionou, né, o crime e as armas que chegam ao crime, evidentemente de maneira ilegal, você vê alguma cadeia de complacência para que... Porque acaba sendo um mercado muito lucrativo, o criminoso, né? Pensando aqui
os traficantes de drogas do Rio de Janeiro, por exemplo. Você acha ou você supõe que exista uma cadeia de complacências para que esse mercado funcione? Mas eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Aliás, qualquer pessoa que se dispõe a estudar o crime organizado, não só no Brasil, mas como no mundo todo, e não é só no mundo atual, né, isso desde Chicago, anos 30, máfia russa, máfia chinesa, a Yakuza, né, nenhuma entidade do crime organizado se sustenta sem a anuência e a complacência e a participação de pessoas do próprio Estado, de agentes do Estado, através da corrupção, né, através dos desvios, dos descaminhos e etc. Né? Então, ela tem que existir essa complacência, porque se ela não existe, o crime organizado deixa de existir. Isso é uma verdade no mundo todo. Né? Hoje, né, o tráfico internacional de armas para o Brasil, ele se tornou o segundo mais lucrativo. O primeiro é o tráfico de drogas e o segundo é o tráfico internacional de armas de fogo. Por quê? Porque os criminosos, né, em especial aí as dezenas aí de facções criminosas que nós temos no Brasil, eles têm muito dinheiro, né, e eles precisam desse armamento. Então eles pagam muito caro, né, eles pagam até 10 vezes mais do que custaria comprar essa arma legalmente, porque, obviamente, eles não têm como comprar essas armas legalmente. Então, muito mais importante, por exemplo, o pessoal vive falando isso, né? Tem que fechar a fronteira, tem que... Não é essa a questão, não é essa a questão. Porque, olha só, vamos pegar, por exemplo, Uruguai, né? Então, vira e mexe, Uruguai, Paraguai. Em 2017, eu participei da 30ª Conferência do Mercosul para Controle de Armas e Munições. Foi a primeira vez que alguém que não é desarmamentista, né, foi convidado a participar dessa reunião, né? E eu levantei uma tese muito interessante, né, que foi muito bem vista ali pelo pessoal, pelo representante do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, que eu dizia o seguinte, né, bom, as armas estão ali no Paraguai, a rodo, né, uma legislação bastante liberal, né, aliás, sem dúvidas, a legislação mais liberal da América Latina. As armas estão ali no Uruguai, né, o país mais armado, como eu já falei, da América Latina. Por que essas armas não se tornam um problema nos seus países? Elas vão se tornar um problema no Brasil. Porque a demanda criminal está aqui. Então, a culpa não é do Paraguai, a culpa não é do Uruguai, a culpa não é da Argentina, a culpa não é da Bolívia, a culpa é nossa. Então, enquanto a gente não destruir, né, o financiamento desses organismos criminais, essa demanda vai continuar existindo e essas armas vão continuar entrando, porque é impossível você fechar fisicamente uma fronteira de 16 mil quilômetros, isso só a fronteira seca. Imagina, então, junto também a fronteira marítima. Né? Eu tenho amigos na Polícia Federal e eles sempre falam, Benê, se você tiver dinheiro, você põe um tanque de guerra no quintal da sua casa. A verdade é essa. Benê, a nossa Constituição garante o direito à legítima defesa. Portanto, talvez posse e porte de armas seja uma questão mais ligada a liberdades individuais, né? Como é que você se defende de alguém armado se você não pode ter uma arma? Agora, não sei se você faz uma relação de número de armas legalizadas com taxas criminais, com segurança pública de um modo geral, mas aquela tese de quem é contra as armas, de que para cada aumento de 1% do número de armas legalizadas, teríamos 2 pontos percentuais de aumento na taxa de homicídios, o que a gente tem no Brasil hoje prova que isso não é verdade, né? Porque a gente tem a menor taxa de homicídios nos últimos 26 anos. Então, esta tese está derrubada. Olha só, né? Essa tese, né, de 1 para 2 aí, ela veio do IPEA, né? Do próprio IPEA, de um pesquisador de lá, que inclusive eu já debati com ele lá no Nordeste, né? Um debate muito interessante. E é interessante porque, na época, né, quando nós paramos para analisar esse estudo, ficava muito claro que ele era uma fraude. Né? Ali, em vários momentos, o próprio pesquisador assumia que ele não tinha determinados dados, mas ele supunha que seria tal coisa. Por aí já acabou o estudo, já não tem mais validade nenhuma. E agora, né, agora, com o crescimento que nós tivemos na venda legal
de armas de fogo, que foi um crescimento significativo, né? Obrigatoriamente, então, pela tese, inclusive uma tese de doutorado, não era nenhuma pesquisa, né? Teria que haver também um crescimento no número de homicídios, só que isso não aconteceu. Nós tivemos uma redução no número de homicídios no Brasil, né? Da mesma forma que nos Estados Unidos, por exemplo, a partir da década de 90, quando começou a se liberar o porte de armas, né, a posse sempre foi pacífica, né, sempre foi garantida ali, né, e depois começaram a liberar o porte. Hoje, 25 estados americanos, você sequer precisa pegar uma autorização para portar uma arma de fogo, é o chamado porte constitucional, né? E o que você viu, né, quem fala muito bem disso é o professor John Lott, que inclusive estará no Brasil agora no segundo semestre. Ele mostra que esses estados, essas cidades, tiveram exatamente o efeito contrário, tiveram um efeito na redução do crime violento. Uma das explicações para isso é a seguinte: o criminoso, na possibilidade de invadir uma casa, por exemplo, onde há pessoas armadas, ele prefere, em vez de roubar, né, ou seja, ameaçar, né, essas pessoas com uma arma, seja o que for, ele prefere furtar. Em vez de roubar um carro, ele prefere furtar um carro, ou seja, ele evita o contato com a sua vítima. Ele busca crimes, não é que ele sai da criminalidade, óbvio, ele busca crimes onde ele tenha o menor risco possível de ser confrontado, né? Isso é real, isso acontece, isso é verdadeiro, né? Só uma correção, Lacombe, infelizmente no Brasil a gente não tem isso garantido na Constituição, a gente tem apenas o direito à vida, só que em nenhum momento entra a questão da legítima defesa, a questão da posse de armas. Aliás, no Brasil a gente tem uma situação gravíssima referente a isso. Você sabia que você não é dono da sua arma? Você não é dono, você não é proprietário. Por isso que a gente fala em posse de arma. Você tem a posse dessa arma. Essa arma é uma concessão do Estado. Tanto é que você, né, a cada determinado tempo, aí tem que renovar essa posse, ou seja, mostrar para o Estado que você continua sendo uma pessoa que merece ter esse grande benefício de ter uma arma de fogo em seu nome. Não há sequer garantia jurídica, né, direito adquirido. Por quê? Porque há muitos anos atrás, assim já determinou o STF. Olha que eram outros tempos de STF. E o STF disse, não existe direito garantido quando se fala de armas de fogo no Brasil, uma vez que é uma concessão estatal. Ana. Bom, Benê, falamos, né, do tweet aí do Obama. Você também mencionou que os estados americanos, né, eu sempre costumo falar do federalismo americano, cada estado são 50 mini constituições, né, obviamente respeitando a Constituição americana, alguns estados, né, com porte e posse, e basta comparar os estados onde você tem mais liberdade para ter a sua arma em casa e portar a sua arma, os índices de criminalidade, acho que não por coincidência, eles são menores. Eu queria que você falasse com a nossa audiência sobre uma pesquisa que foi feita ainda quando Barack Obama estava na Casa Branca, obviamente que os democratas empurrando mais uma vez aí a narrativa anti-armas, né? Precisamos ter mais controle, e numa tentativa vazia de extinguir aí a segunda emenda da Constituição americana, que é impossível de acontecer nos Estados Unidos. Mas nessa pesquisa encomendada pela administração Obama, feita pelo CDC, hoje tão, né, falado e ouvido aí CDC, descobriu-se, obviamente, né, Benê, que a pesquisa foi empurrada para debaixo do tapete porque o resultado não veio o que os democratas esperaram. A pesquisa era quantas pessoas tinham as vidas ceifadas por armas de fogo, e só que, paralelamente, essa pesquisa trouxe quantas pessoas foram salvas, ou poderiam ter sido, um número assim, de 500 mil a 3 milhões poderiam ter sido salvas em um ano, né? Não dá para a gente bater um número, tem que ser um número assim de 500 mil a 3 milhões, porque como nós sabemos, vocês mencionaram, você e o Lacombe,
o tiroteio na igreja, que até foi no Texas, né? A pessoa ali com uma arma, sacou a arma, atirou naquele atirador. Nós não sabemos quantas vítimas aquele atirador faria, ou até no Walmart. Ele poderia ter matado uma pessoa, 5, 10 ou até 25. Por isso que esse número dessa pesquisa da administração Obama, ele veio de uma maneira que os democratas ficaram assustados. Quantas vidas podem realmente ser salvas diante de um armamento civil, legal e responsável? E aí, aqui nos Estados Unidos, Benê, são quase 400 milhões de armas, e eu queria que você falasse sobre essa pesquisa e sobre essa falácia de que países armados eles são mais violentos. Bom, vamos lá. Essa pesquisa, realmente, né, ela foi encomendada, né, na administração Obama, foi realizada pelo CDC dentro de uma outra pesquisa, né, eles puseram algumas perguntas ali no meio para ficar uma coisa disfarçada, porque eles já sabiam, né, que eles não poderiam contar com resultado positivo para ele. E essa pesquisa, elas tentaram fazer fizeram essa pesquisa, aliás, na tentativa de desacreditar uma outra pesquisa idêntica feita pelo professor Gary Clark, que apontava exatamente isso. Isso sempre foi muito utilizado. Então, enquanto, né, o pessoal a favor das restrições, das proibições, dizia não, as armas de fogo nos Estados Unidos são muito mais usadas para assassinatos do que para defesa, para legítima defesa, para autodefesa. E o Gary Clark fez essa pesquisa e apontou que não, que as armas de fogo nos Estados Unidos podem ser usadas, né, em legítima defesa por ano até 2,5 milhões de vezes, né? Claro, né, isso não tem registro, por quê? Né? Porque muitas vezes a simples presença de uma arma ou um disparo, que não haja ninguém ferido ou morto, não gera sequer um boletim de ocorrência, né? Então isso aí acaba caindo nesse limbo estatístico. E o Obama tentou se aproveitar disso para dizer, olha, tá vendo, a gente comprovou que isso é uma farsa dos armamentistas, da NRA, do lobby, etc., né? E quebrou a cara, mais uma vez. Aliás, o que mais Obama fez foi exatamente quebrar a cara, né? E ele teve exatamente esse resultado que ele não queria. Tiraram da pesquisa essas perguntas e publicaram somente o resto. Mas o professor John Lott acabou descobrindo essa pesquisa, né? E republicou. Eu escrevi um artigo aqui no Brasil na época, né, sobre isso também. E sim, né, a maioria das pessoas, né, que tem uma arma de fogo vão usar essa arma de uma forma legal, de uma forma consciente, né, e muitas vezes para defender a sua vida e a vida de terceiros. Isso é um fato. Aliás, pouca gente percebe, né, que o Obama, ele não foi, né, porque assim, quando ele saiu, né, do governo, a primeira coisa que ele falou é que ele estava plenamente, a única coisa que ele estava frustrado é de não ter conseguido implementar políticas desarmamentistas nos Estados Unidos, né? O que ele lembrou de esquecer, o que ele acabou esquecendo de lembrar, né, é que ele foi derrotado, inclusive, pelo seu partido. Muitas das votações foram decididas por votos de democratas, né, e não de republicanos. Tem uma outra pesquisa que mostra, né, que quem vota em republicanos e democratas, eles pensam muito parecidos sobre um monte de coisas, inclusive sobre o respeito à segunda emenda, né? Então, imaginar que, né, você tem uma maioria silenciosa que nos Estados Unidos aprova as restrições às armas, é uma grande mentira, né? Da mesma forma que era uma mentira aqui no Brasil, quando a gente teve o referendo em 2005. Eu lembro de pesquisas, Datafolha, né, em especial, né, do Ibope, que dizia que 85% da população era a favor do desarmamento. Aí veio o referendo e mostrou exatamente o contrário. Aliás, né, essas pesquisas dão sempre resultados bem estranhos, né, muito estranhos mesmo. Sobre a questão das armas de fogo, né, quantidade de armas, isso não está relacionado diretamente a mais criminalidade, mais violência, mais mortes, né? Como eu até já disse, né, se você pegar os 25 países mais armados do mundo, nenhum deles está entre os mais violentos ou com mais homicídios no mundo, né, mostrando que não há esse nexo causal que tentam fazer com que a gente
acredita. Aliás, né, se você for pegar todos os argumentos que são utilizados, são todos ou meias-verdades, ou argumentos falaciosos, ou simples mentiras. Né? Isso é uma coisa que eu mostro até para os meus alunos, né, no curso de oficina de argumentação, né, que resume aí 30 anos de estudo nisso, que não há um único argumento que não possa ser respondido, que não possa ser quebrado. Constantino. Benê, agora a gente está falando até aqui de defesa do indivíduo contra marginais ou malucos. Agora eu quero trazer um tema muito importante e muitas vezes negligenciado nesse debate, que é a proteção contra um eventual Estado tirânico. Todos os grandes ditadores, Hitler e companhia, Chaves, eles partiram para o desarmamento. A gente viu no Brasil, no caso da Vila Cruzeiro, aí, a turma da extrema-esquerda, o Freixo, por exemplo, né, pedindo o fim do BOP. Então, a desmilitarização da polícia, essa história toda já está, né, o próprio defund da polícia aqui, a turma da esquerda já está querendo ir mais além. Agora, aqui nos Estados Unidos não consegue pregar um desarmamento à la Austrália. Sabe que nem o Partido Democrata vai fazer isso. E o bode expiatório é, obviamente, a NRA, né, a grande vilã, o grande lobby, né, que eu sou orgulhosamente membro, contribuo, e é o grande vilão porque compra todo mundo, e dá a entender que nada é feito por conta disso. O Elon Musk se pronunciou essa semana, né, ele tem sido uma surpresa agradável, libertária em muitos aspectos, liberdade de expressão, e também nisso. Ele lembrou exatamente que armas também servem para proteger contra governos tiranos. Né? Tem um livro que eu sei que você gosta muito, da historiadora Joyce Malcolm, né, se não me engano o nome dela, Guns and Violence. Né? E ela mostra exatamente isso, a história por trás de tirar armas dos cidadãos. Então, é aquele conceito jurídico, né? O abuso de uns não deveria tolher o uso da maioria. Né? Esse caso do Texas chocou todo mundo, ninguém tolera uma coisa dessas, tem muitas causas, como já falamos, mas o Texas é altamente armado. E graças a isso, nenhum tirano ou potencial tirano vai um dia resolver invadir ou tomar o Texas. Né? A gente sabe disso. Então, de novo, queria que você trouxesse para esse debate a questão de armas como uma garantia contra abuso do Estado. Acho que os pais fundadores da América entendiam isso muito bem, né? Sem dúvida, né? A segunda emenda americana, ela não diz respeito à autodefesa, né, contra criminosos. Ela diz respeito à autodefesa contra o próprio Estado, né? Quando ela fala numa milícia bem armada, né? E a milícia não é a milícia que virou palavrão no Brasil, né? Mais uma mudança aí de significado das palavras sem qualquer pudor, né? A milícia nunca foi sinônimo de coisa ruim, muito pelo contrário, né? E os Estados Unidos mostra isso. Então a segunda emenda ela é extremamente interessante e foi colocada de uma forma extremamente inteligente, porque ela está abaixo apenas da primeira emenda, né? E o que garante a primeira emenda americana? A liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de ir e vir. E se tudo isso falhar, o que vai resolver? O que vai ser usado para se defender essas liberdades individuais? A segunda emenda, a posse e o uso de armas de fogo. É assim que pensavam os pais, né, os fundadores dos Estados Unidos, da América. Né? O objetivo sempre foi esse. Se você pegar na maioria das constituições estaduais, como da Virgínia, Arizona e outras tantas, você também vai encontrar esse sentido. Agora, muita gente me pergunta, assim, às vezes durante debate, né? Poxa, Benê, tudo bem, Hitler desarmou a população, mas uma população armada seria capaz de enfrentar o que era, na época, né, o maior exército do mundo? Né? E a resposta é a própria ação dos nazistas. Porque eles empenharam tanto, né, tanto esforço, tanta energia, tanto dinheiro, tantos homens para efetivar esse desarmamento, e não foi só lá, nos territórios ocupados também, Polônia, em especial na França, o professor Halbruch, né, Stephen Halbruch, também tem um livro muito bom sobre o desarmamento na França ocupada. Né? Então, se, né, o exército não pudesse ser enfrentado
por uma população armada, né, eles não teriam se empenhado tanto nisso. Se você for pegar, por exemplo, né, o levante do gueto de Varsóvia, né, ele aconteceu literalmente com meia dúzia de armas. Né? Então conseguiram contrabandear lá um pouco mais de uma dezena de armas para dentro dos muros do gueto. Com essas armas eles mataram soldados alemães, nazistas, né, conseguiram mais armamento, e o exército alemão teve que destruir o gueto, porque eles não conseguiam mais entrar para pegar essas pessoas. Ou seja, custou extremamente caro. Aí você coloca isso numa escala nacional, onde um país com milhões de pessoas armadas. E aí o que você faz? Você vai bombardear o país todo e matar todo mundo? Se torna impossível. Então, sim, né, o desarmamento ele é uma ferramenta de ditadores, isso já está historicamente comprovado, desde tempos bíblicos, né, quando os filisteus desarmaram, né, os israelitas, né, proibiram, né, inclusive as ferrarias, a cutelaria, não podia produzir enxada, não podia produzir lança, exatamente para não produzir espadas. Então isso sempre foi, né, um instrumento de dominação, de supressão de direitos, de supressão de liberdade. Então é óbvio que a gente tem que olhar por esse lado também. Fiuza, você fecha a nossa conversa com Benê Barbosa. Falávamos sobre as complacências que existem para que as armas cheguem às mãos dos criminosos, e você citou possíveis, prováveis complacências de agentes públicos. Eu perguntaria, já que advém daí um mercado muito lucrativo, você vê complacências possíveis ou prováveis também na indústria de produção de armamento? Não vejo. Pelo menos do que eu conheço, do que eu já pesquisei, tá? Esse mercado não é interessante para a indústria de armas. Ela não precisa desse mercado. Aliás, né, esse mercado para ela é extremamente negativo, né, uma vez que a indústria é sempre vista também como vilã, muitas vezes processada. Isso nos Estados Unidos é até bastante comum, embora, né, dificilmente tenham algum tipo de condenação. Então, não posso afirmar que isso é bom para os negócios, né? Até porque, se isso fosse verdade, a gente teria aí produções de armas de uma forma que fosse mais difícil ou fosse impossível haver rastreio. A indústria poderia, por exemplo, né, fabricar um lote de milhares de armas sem numeração de série e fazer o desvio dessas armas. Então, não, eu não acredito que isso aconteça. Há muito mais um envolvimento estatal, né, não estatal como sistema, né, como sistêmico, mas como agentes que sim, né, estão lucrando com isso, e não é pouco. Benê Barbosa, agradecemos muito pela sua participação aqui no 4x4. Boa noite para você, boa semana, até a próxima, Benê. Eu que agradeço, foi um prazer participar. Ótima semana para todos. Muito obrigado, a gente agradece muito.